A revolta dos deuses de pedra. O ano é 2047. As cidades, agora sufocadas por uma névoa perene e tóxica, são espectros sombrios do que outrora foram. O avanço tecnológico trouxe não apenas prosperidade, mas também conflitos que culminaram em uma guerra global devastadora, deixando o planeta à beira do abismo. Nas ruínas das metrópoles outrora imponentes, a população remanescente vive em constante pavor, não apenas das máquinas e drones de guerra que rondam os céus como abutres metálicos, mas também de algo mais antigo, mais sombrio e insidioso. Em meio ao caos apocalíptico, arqueólogos desvendam uma série de estátuas de pedra em cavernas ocultas, cada uma representando divindades há muito esquecidas da antiguidade. Esses deuses, antes adorados por civilizações desaparecidas, foram selados como punição por sua própria fúria incontrolável. Agora, com a humanidade cambaleando à beira da autodestruição, essas entidades começam a despertar, atraídas pela energia palpável do desespero que permeia o planeta moribundo. As primeiras manifestações são sutis, quase imperceptíveis. Estátuas que deveriam permanecer imóveis mudam de posição quando ninguém está olhando. Olhos de pedra que antes fitavam o vazio agora parecem seguir, com uma fome ancestral, aqueles que se aventuram perto demais. Mas rapidamente, as mudanças tornam-se inegáveis e aterrorizantes. Os deuses começam a se comunicar com os humanos, escolhendo portadores que recebem seus dons sinistros, mas também carregam o fardo de suas intenções obscuras. O mais poderoso entre eles, Quiron, o deus da guerra, assume o controle de uma facção militar com uma voracidade aterradora, liderando seus seguidores fanáticos numa missão para deter a guerra nuclear iminente. Mas Quiron não é um salvador benevolente. Ele é um tirano sedento por poder. Ele restaurará seu domínio com firmeza, reconstruir um império de servos que o adoram como a um rei cruel e implacável. Enquanto isso, Selene, a deusa da lua e guardiã dos mistérios noturnos, tem em vista manter um equilíbrio precário. Ela aparece para um grupo de cientistas aterrorizados, oferecendo sabedoria em troca de lealdade absoluta, prometendo uma alternativa ao poder brutal de Quiron. Mas sua presença é tão fria quanto a noite eterna que ela domina, e sua influência traz visões perturbadoras, pesadelos que corroem a sanidade daqueles que ousam olhar para ela. O tempo está se esgotando, e a humanidade se vê dividida entre se submeter ao domínio dos deuses ou enfrentar a extinção total. Conforme os deuses ganham força, suas verdadeiras naturezas são reveladas em toda a sua terrível glória. Thoros, o deus do trovão, desfere tempestades apocalípticas que devastam as últimas áreas habitáveis, enquanto Ignis, a deusa do fogo, traz vulcões à vida com fúria incontrolável, incinerando cidades inteiras em um espetáculo de destruição primordial. Os humanos que resistem, liderados por um grupo secreto de rebeldes conhecidos como os Sem-Rosto, tentam desvendar desesperadamente o segredo para selar novamente esses deuses, antes que sua ira consuma o mundo em um holocausto final. Mas os deuses não são apenas monstros. Eles são reflexos dos piores medos e desejos da humanidade, espelhos distorcidos de nossa própria natureza. A guerra que devastou o planeta despertou não só a sua ira, mas também suas lembranças de um tempo em que eram adorados e temidos, quando o sangue de sacrifícios escorria livremente em seus altares. Nos momentos finais, quando a última bomba nuclear paira ameaçadoramente sobre o destino da humanidade, o confronto final entre os deuses e os mortais acontece nas ruínas de uma metrópole inundada pelo oceano revolto. A batalha é épica e aterradora, com relâmpagos cortando o céu em fúria divina, enquanto as águas fervem e colunas de fogo erguem-se do solo rachado. Humanos e deuses lutam lado a lado, mas também uns contra os outros, em uma guerra de traições e alianças incertas, onde cada sombra pode esconder um aliado ou um inimigo mortal. No ápice do confronto, uma verdade aterradora é revelada. Os deuses não vieram para salvar a humanidade, mas para dar-lhe uma última chance de provar que merece sobreviver neste cosmos indiferente. Se falharem, o planeta será purificado pelo fogo divino e recomeçado sob a égide dos deuses de pedra,
como foi nas eras antigas e esquecidas. Ao fim, quando a poeira radioativa assenta e os gritos de guerra silenciam, o que resta é um mundo irreconhecível, governado por uma nova ordem cósmica. Os deuses, agora livres de suas prisões de pedra, caminham entre os mortais imponentes e inatingíveis como montanhas vivas. A humanidade, reduzida a fragmentos do que era, vive sob um novo regime, onde a linha entre o divino e o humano é tão tênue quanto a sombra de uma estátua ao pôr do sol sangrento. E nas ruínas do antigo mundo, as lendas de uma revolta divina tornam-se apenas sussurros nas sombras, enquanto o novo império dos deuses de pedra se ergue das cinzas da civilização humana. Mas nas profundezas das cavernas esquecidas, onde nem mesmo os deuses ousam pisar, algo ainda mais antigo começa a se agitar. Símbolos arcanos brilham nas paredes de pedra, contando histórias de eras ainda mais remotas, de divindades mais antigas e terríveis que as que agora caminham sobre a terra. Os poucos humanos que sobreviveram à ira dos deuses começam a ter sonhos estranhos, visões de um cosmos vasto e indiferente, onde entidades ainda mais poderosas aguardam nas estrelas. E assim, enquanto o novo mundo se estabelece sob o jugo dos deuses de pedra, uma pergunta terrível e silenciosa paira no ar. Será que a ascensão desses deuses foi apenas o prelúdio de algo ainda maior e mais aterrorizante por vir?